Boa noite. Alô, Oi, tá ouvindo? tá me escutando ou tá Sua cortando? conexão tá boa hoje? Não, tô escutando bem. Tá, Tá tudo bem. tá escutando? Ah, Tô. Hoje a parece que tá conexão, boa a hoje conexão. a Aham. conexão tá boa hoje, né? A Oi não resolveu dar uma surpresa pra gente. Rapaz, eu tô em Recife, aqui na casa de minha cunhada. Ah, tá, Eu tá, espero que a tá. internet esteja legal. Opa, Mas, vamos lá. mas vamos Tudo lá. bem? Tudo certo, tudo bem com você, né, Amazônia? Graças a Deus, melhor agora, né? Falar de basquete com gente conhecida e amiga. Pô, com certeza. Mais um, né? Mais um, né? Tô aqui com você, né? Mais um jogador da Bahia, né? Que tem história no basquete da Bahia, né? Que jogou, né? Pela associação. Não sei se jogou em algum clube, mais algum clube, você vai falar aí daqui a pouco pra gente. Tá Mas bom. disputou todas as categorias, e até hoje ainda joga nos veteranos, né? Então, Como peso PMU, peso peso morto morto útil. útil. Essa história você vai contar daqui a pouco, desse Não, peso morto você que útil. vai contar. Você que É, estava lá na arquibancada. a gente vai chegar lá nesse peso morto útil aí. Então, Amazônia, eu queria que justamente a gente começasse a live, né? Você se apresentando para as pessoas aí. Pode ser que muitos aqui te conheçam, mas pode ser que muitos não conheçam a tua história no basquete, conheçam a tua história profissional, né? Não do basquete, outros podem conhecer o basquete não profissional, enfim. Seria legal você fazer uma introdução aí, se apresentar aí pra gente, contar um pouco desse início da tua história aí como jogador de basquete. Depois a gente fala um pouco do lado profissional, né? Como diretor do clube hoje, e outras atividades que você exerceu aí. Pode Tá começar aí, certo. à vontade Bom, aí. antes de mais nada, eu queria parabenizar a iniciativa do Fênix Bahia de basquete. E eu acho que a gente está na mesma pegada, com a mesma preocupação, que é justamente nesse momento agora que estamos isolados e distanciados, poder levar um conteúdo de nível, de qualidade. Eu tenho acompanhado aí a grade de vocês estão sempre trazendo alguém importante, alguém que represente o basquete brasileiro, o basquete regional. E isso é muito importante para a nossa comunidade. Haja visto que o jogador de basquete não é um ser normal, né? O jogador de basquete, o jogador de basquete não é um ser normal, ele é um fominha, é um aficionado, né? Então, tudo que disser respeito a esse esporte maravilhoso, ele vai estar buscando. E você, Maurício, representando aí a Fênix Bahia Basquete e na pessoa de Hermes também, vocês estão de parabéns por fazer isso. E nós da Associação Atlética da Bahia também preocupados com esse momento onde os nossos associados estão confinados dentro de casa, né, usando um termo assim, confinados dentro de casa, nós estamos buscando a mesma coisa, levar conteúdo, entretenimento, informação, sempre com vista a desenvolver a saúde física, mental. Então nós temos várias lives aí de yoga, de meditação, de respiração, que eu Uhum. vou ao final falar um pouquinho disso. Mas eu queria parabenizar a Fênix por essa iniciativa. Você falou que eu sou jogador de basquete. Na verdade, o basquete na minha vida, ele é muito mais. Ele começou como uma paixão, ele é uma paixão até hoje, né? Eu sou apaixonado por esse esporte. Tudo que disser respeito a ele, eu gosto de me envolver, gosto de discutir, gosto de conversar, eu gosto de contribuir, né? Mas foi uma coisa assim que. Uma emoção muito grande que surgiu dentro de mim, que eu busquei aproximação com o esporte, me dediquei muito, mas eu não tive uma carreira consistente, né? Eu acho que eu me dediquei muito, logrei algum certo êxito, tive algum sucesso no início logo, né? Quando eu entrei na escolinha, eu comecei no Marista, eu estudava no Marista, ali no Canela, morava na Barra, Associação Atlética também localizada na Barra, e aí foi quando houve uma troca de diretoria lá no Colégio Marista e chegou um diretor novo, um entusiasta do esporte. Então, ele promoveu várias mudanças no sentido de implementar o esporte amador no Colégio Marista de Salvador. Isso era em 1978 e naquela ocasião só tinha futebol. O colégio só tinha 3 campos de futebol. Então ele deu uma revolucionada, ele teve esse mérito aí, ele fez a quadra de basquete, fez 2 quadras de vôlei, fez a quadra de handebol, enfim.
Então, naquele momento, eu, apaixonado, porque eu já começava frequentando o clube, a Associação Atlética, ver os jogos do juvenil, do adulto. Eu, com 14 anos, né, comecei relativamente tarde no esporte. E aí eu me inscrevi na escolinha de basquete com o professor Carmilton, nosso Sim. saudoso mestre Carmilton, né? Que era um craque de bola também, era um jogador fantástico, excepcional. E aí eu tive esse privilégio de iniciar a minha atividade no basquete através do Carmilton, né? E muito fundamento, muita técnica, muito treinamento, né? A gente não pegava muito em bola, a gente era só fundamento, enfim, muito exercício físico. Vale registrar que eu era gordo, eu sempre fui uma criança gorda, né? E entrei no basquete por paixão, não entrei para emagrecer, mas por consequência terminei emagrecendo, né? Por conta disso. Aí tem um episódio interessante que é o seguinte: Carmilton, ele era o professor de basquete do Colégio Marista e ele Uhum. também era o técnico de um clube chamado Montese. Não sei nem se ainda existe, mas você já ouviu falar no Montese? Já joguei contra. O Montese chegou a disputar, voltou disputando um campeonato Foi? Pronto. e em 99. Aí depois subiu. Sumiu, né? Então, Foi. naquela Eu época tinha não sabia nem que Carmelo associação. era Oi, técnico diga. dele do Montese. Eu não sabia que Carmelo tinha sido técnico do Montese, não. Pronto. Aí eu vou dizer que minha carreira no basquete começou com o Carmilton com o pé esquerdo por conta do que eu vou contar aqui agora, né? Então, assim, eu morava na Barra e estudava no Marista. E naquele momento, naquele início de atividade esportiva no basquete, Carmilton montou uma seleção do colégio, pá, e dessa seleção participavam, além de mim, tinha Esturaro, certo? O indefectível Esturaro, nosso querido Sexta Contra. Se ele estiver ouvindo, ele vai ficar puto comigo. Né? Pô, nem Esturaro pra cá. e Sérgio Lima. Sérgio, você Sim, conhece, sim, né? conheço. Então, nós três morávamos ali nas cercanias da Associação Atlética, né? E aí, eu fui o primeiro. Aí, o que foi que aconteceu? O Carmilton chegou e fez assim: ó, o time do Marista eu vou colocar como a base do Montese. Então, vai todo mundo treinar no Montese. Só que o Montese treinava no colégio, a Escola Parque, lá na Caixa d'Água. E para se deslocar para lá, para se deslocar, Eduardo Cunha disse que está ouvindo. O Eduardo Cunha é contemporâneo meu de Esturaro. Ele estava na quadra no dia que Esturaro fez a sexta contra. Tô Então, vendo. então, nós tínhamos que nos deslocar para a Escola Parque para treinar no Montese, e eu fiquei muito feliz quando o Carmilton disse assim: não, todos nós vamos jogar no Montese, né? Porra, bacana, né? Uma criança de 14 anos, né? Chamado pelo técnico para jogar num clube. Aí meu pai não deixou eu ir, cara, porque disse que era muito Ah, longe. Tinha que pegar dois ônibus, né? O treino era de noite. Aí meu pai, todo preocupado naquela época, não deixou eu ir. E aí, de certa forma, foi meu pai que me direcionou para a Associação Atlética da Bahia. Fez assim: poxa, com o Clube Azulino aqui do lado, você vai lá para a Caixa d'Água, pegar dois ônibus. Não é por causa do bairro, não, mas é por causa do a deslocamento. distância, Você é uma criança de não faz 14 sentido. anos. Aí, assim, eu disse para Carmilton, disse que meu pai não tinha permitido que eu fosse jogar no Montese e que eu iria continuar meu treinamento, né? O fundamento, iniciação esportiva lá na Associação Atlética. E aí, rapaz, eu fiz um comentário com o Sergião e com o Esturaro. Eu disse, não, eles perguntam: e aí, Amazônia, a gente vai ter treino no Montese? Eu disse: rapaz, eu não vou não, porque meu pai não deixou não, eu vou treinar na associação. Porque é mais perto, é ali do lado de casa. Aí comecei a elencar as razões, né? Aí Serginho chegou e fez assim: eu também vou para a associação. Aí Esturaro fez: eu também vou para a associação. Aí fomos os três para a associação. Bicho, Carmilton pirou comigo. Boa noite, Caramba. Solami. Rapaz, Carmilton pirou comigo. Chegou pra mim, me chamou no canto. Eu, um menino de 14 anos, Carmilton já era homem feito, né? Técnico, jogador de basquete adulto do Bahia, né? E aí ele virou e fez: meu apelido era Geleia, viu? Já... Meu apelido era Geleia. Ele fez: ô, seu Geleia, não fica aliciando meus jogadores, não. Ele achou que você tinha levado o Sérgio estourado. E
Então, assim se deu, cara. E aí foi uma coisa muito interessante. Aí eu já vou pegar o gancho para falar por que que minha carreira no basquete ela não foi longeva, ela não foi consistente, assim, depois do juvenil, do adulto, né? Então, aí o que foi que aconteceu? Eu aí fui treinar na associação. Quando eu cheguei na associação, eu tive o privilégio e a sorte de pegar Nelson Nascimento. Você conheceu? Não, né? Uhum. Não conheci, mas ouvi muito falar. Nelson faleceu em 82, em agosto ou setembro de 82. Eu comecei a jogar basquete em agosto de 78, então agora eu estou completando 42 anos que pratico o esporte. E aí, Nelson era um exímio formador de atleta. Ele tinha muito conhecimento de fundamento, entendeu? Do Uhum. esporte, né? O drible, o passe e o arremesso. Aí Nelson, rapaz, pegou um grupo de crianças, né? Ele Uhum. pegou um grupo de crianças e aí montou e começou a dar fundamento, cara. Fundamento, 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 fundamento. Assim, isso foi final de 78. Quando eu voltei para o colégio, isso sem disputar nada, só treinando, 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 sem jogar nada. Só pelada e estratégia, tática, aquelas jogadinhas tudo, e muito fundamento, muito, muito, muito. Aí, quando eu voltei para. Isso foi setembro, outubro de 78. Quando chegou assim, em fevereiro de 79, eu já estava magro, cara. Eu emagreci, dei um espichão, assim, muito Sim. cedo. E eu, bicho, era apaixonado por basquete. Eu adorava, adorava basquetebol. Adorava, como adoro até hoje. E quando às vezes eu ouço uma entrevista assim, de uma estrela do basquete nacional, como é Oscar. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista dele junto com Marcel, falando da abnegação, da dedicação, de chegar antes na quadra, ser o último a sair, fazer um treinamento de 1.000 bolas, e não eram a 1.000 arremessos, não, eram 1.000 bolas dentro. Então ele chutava aí algo em torno de 1.200 bolas, 1.100 bolas, né? Então, assim, tudo isso eu fiz, cara. Tudo isso eu fiz. Eu estudava de manhã e de tarde eu fazia a tarefa da escola, né? Quando dava 15 horas eu estava no clube. O treino era 5 da tarde, eu já estava lá no clube 3 horas da tarde com a turma do infantil, né? Que eu fazia parte. Inclusive foi um time assim que Nelson montou, que foi campeão invicto do campeonato infantil de 79, né? Aí tinha Esturaro, tinha Duran, tinha Eliu, tinha Adilson Anacleto, Alexei Turenko, que era o nosso armador. Falo com ele sempre. Inclusive, eu vou entrevistar a esposa dele no próximo mês. E era um time bacana, velho. Todo mundo ali disciplinado. O Nelson botou todo no eixo, né? Bacaninha tudo. E aí, cara, aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei assim encantado, porque assim, ela foi recompensada. Porque eu não tinha nenhum ano de basquete. E aí, Álvaro Gonçalves, que era técnico do SESI, que não sei se já se aposentou, mas Álvaro tá aí, Álvaro é um amigo, ele e Paulo Álvaro, Vieira hoje Lima, ele, ele trabalha na Sudesb hoje, Álvaro. Sudesb, né? Aí Tem Álvaro, alguma coisa na rapaz, Sudesb. pronto. Álvaro, ele foi escolhido como técnico para os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, e era uma seleção até 18 anos. E ele me convocou, cara. Eu fui convocado, eu tinha 15 anos, em 79. Ele me convocou para a seleção baiana, que naquela época convocava 20 pessoas, né? 16, Uhum. 18, para tirar Corta. 12. E ele aí Tá cortando? Não, Posso continuar? pode continuar, tá bom. Tá. Então ele me convocou com 15 anos, cara. Poxa, aí eu disse assim, poxa, eu tô no caminho certo, né? Poxa, que bacana. Então eu treinava muito, eu gostava muito. E eu vou lhe confessar, eu tinha uma pretensão de seguir carreira no esporte, né? E aí meu primeiro revés foi no final de 79, que Nelson chegou, fez assim, Mazzoni, eu consegui uma intermediação com o Palmeiras de São Paulo. Você vai jogar lá, você vai morar no clube, você vai ter uma ajuda de custo e vai estudar pelo clube e vai jogar basquete em São Paulo, lá no Palmeiras. Rapaz, eu fiquei extasiado. Isso para uma criança de 15 anos, um menino de 15 Pô, anos que adorava o esporte, né? E aí meu pai de novo fez assim, não, não vai não. é Não vai isso. não, porque você não tem idade para ficar sozinho, não sei o quê, pererê, parará. E aí é que eu sempre falo com meus filhos hoje, naquela época, a palavra de pai e mãe era lei, né?
Então eu nem Uhum. contestei. Então eu não fui, fiquei por aqui mesmo. E aí, cara, joguei o infanto juvenil, joguei o juvenil, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu não segui adiante porque com 17 anos eu fiz vestibular, entrei na faculdade, e aí o basquete deixou de ser aquela coisa primeira na minha vida, entendeu? Por causa da faculdade, por causa da responsabilidade, né? Os anseios, as expectativas de família, tudo. Então, de forma que a gente não seguiu. Eu cheguei a jogar no adulto da Associação Atlética, era banco. Cheguei a jogar no adulto do Bahia. Joguei no adulto do SESI, tá aí. Joguei no SESI com o Álvaro também, uma época. E aí, em 83, quem era o técnico, rapaz? Em 83 teve um zonal aqui na Bahia, que eu fiz parte da seleção baiana, que era uma seleção baiana muito forte. Tinha João José, Neco, Ricardo França, que hoje está em Macaé, no Rio de Janeiro, Iro, né? Lembra de Jandiro? Jandiro tá aí, né? Sim, Jandirão. Jandira, sim. Quem era mais? Pita. Pita já tinha estourado o juvenil. Era uma seleção juvenil que a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro, o Zonal da Bahia, que era Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia. Tinha outra equipe aí que eu não me lembro. E aí, dessa seleção juvenil, Neco foi convocado para a seleção brasileira. E Nelson, não, Nelson não existia, não. Não me lembro como foi, não. Mas eu sei que eu fui indicado para a seleção brasileira, né? Mas não fui convocado. Eu tive a indicação naquela época para compor os 20 atletas, né? Mas não fui Uhum. convocado. Eu acho que foi 83 isso daí, se não me engano. Mas enfim. Então, o basquete na minha vida, ele sempre foi muito importante, porém, ele não se traduziu em títulos, numa carreira como teve Carlinhos Najá, como Sim. tem Rubinho, né, que se destacou no Uhum. adulto, tudo. Então, o adulto para mim já foi fim de Sim, né? carreira. Fim de carreira, Entendi. né? E aí eu segui minha carreira aí na administração de empresas, eu sou administrador de empresas, trabalhei em várias empresas aí, me especializei na área financeira, na área de marketing, tudo, mas nunca me desconectei do basquete, não, né? Nunca me desconectei do basquete, porque o basquete me trouxe bons amigos, né? Me trouxe um hall de amizades interessante, pessoas que eu mantenho contato até hoje, né? Pessoas que já não estão mais aqui entre a gente, né? E, poxa, e só encontrar. Hoje eu faço parte, como você também faz parte, da Babas, né? Que é a Associação Uhum. Baiana dos Amigos do Basquete, e que é uma agremiação que reúne algo assim em torno de uns 110 a 120 atletas, né? Veteranos do basquete, É, que varia de aí, por 30 aí. anos, até Raizinho tem 80, né? 82, Mas, se não me engano, é, né? Que é o é por nosso, aí, é. tem Passarinho que tem 75, acho que Cléo tem 77. Então, é um É. grupo muito eclético, né? Muito diferente, assim, heterogêneo, mas que se reúne em torno desse esporte maravilhoso que é o basquete. Então, eu só tenho a agradecer, apesar de não ter seguido, né, uma carreira aí, mas eu agradeço muito. E aí eu vou dizer para os mais novos, hoje em dia mudou muito, então você vê assim, nós temos, não quero cometer o pecado do esquecimento, mas me vem à mente aqui, por exemplo, Rato, né? Eu vou falar do meu sentimento que eu tive na Olimpíada de 96 em Atlanta, se não me engano, eu vendo o Rato, armador da seleção brasileira, disputando uma partida contra os Estados Unidos, Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, né? Esse pessoal, né? Então, assim, Rato foi para São Paulo, desenvolveu a carreira dele no basquete lá em São Paulo, tá lá até hoje em São Paulo, né? Assim como ele, outros demais atletas daqui de basquete. Então, para os novos, até para meus filhos também, eu digo assim, se pintar uma oportunidade dessa, eu como pai jamais vou dizer não. Porque, assim, o sentimento que eu tenho eu poderia ter ido jogar basquete no Palmeiras em 79, poderia ter ido, poderia não ter dado certo, né? E ter retornado. Mas eu poderia ter dado certo, né? Então, assim, Nunca se sabe, né? essa interrogação fica na cabeça da gente, entendeu? Não que eu seja frustrado com isso e que isso me afete a vida, mas não é isso. É porque outro também, Delmo. Delmo também foi jogar no Corinthians, né? Sim. Estou falando do pessoal da minha geração. Antes de mim teve Uhum. Jader. Jader parece que jogou no Corinthians também. Assim, eu não quero ser injusto e não me lembrar das pessoas.
Mas os tempos mudaram, a facilidade de intercâmbio aumentou, as pessoas elas se movimentaram mais, né? E com relação ao Amazônia Atleta, né? A minha história é essa. Fui campeão baiano de várias categorias. No adulto eu fui campeão baiano sentado no banco, entrava para contribuir, mas eu fui titular no infantil, no infanto juvenil, no adulto. Fui titular no SESI, participei de Olimpíadas intercolegiais aqui na Bahia. Assim, eu tive, na minha juventude, uma história interessante. Pena que eu não dei continuidade. Então, assim, eu não tive uma continuidade assim de importância do basquete na minha vida depois que eu estourei do juvenil e entrei no adulto, entendeu? Mas o basquete nunca saiu da minha vida. Com certeza. E assim, o basquete ele é de um jeito que a gente joga lá quando é jovem, aí quando termina a carreira, entra no veterano, e aí no veterano parece que se encontra de novo, né? Porque aquilo ali às vezes eu não quero nem saber pra lá, porque é a minha terapia, né? Eu vou lá para os meus psicólogos, né? Que é o jogo, ou a própria pelada, né? Que é de veterano, que é uma terapia, né? E são os nossos psicólogos, né? E assim, é tudo muita alegria, muito sorriso, muita, É, né? é, De ninguém, é só um, todo mundo tá ali é. só para escolher o outro, mas tudo em cima de uma amizade, né? Não, e o bacana, assim, é amizade, amizade. Mas, assim, a competitividade, ela é forte, é acirrada, né? Então, às vezes, sai Dentro da quadra. uma discussão mais acalorada, mas saiu da quadra. Assim, eu já briguei com gente, ficar sem falar depois, e aí depois passar. Ah, que é isso, não vale a pena, né? A gente vai ficando mais Exato. velho, vai amadurecendo, né? E aí, quem conta isso é João Wolff, João Murrinha. Ele disse que ele trabalhava nas docas, né? Era engenheiro de Ah, lá. Aí, dia de quarta-feira, tinha um baba na Associação Atlética da Bahia às 19 horas. Aí, às vezes, não sei se pediam para ele ficar lá. Ele disse: olha, hoje eu não posso, não, porque eu tenho terapia. Aí disse que a moça do RH de lá, se não me engano, a história foi essa. Ah, você está fazendo terapia? Ele, claro, toda quarta-feira. essa eu não sabia, não. Toda quarta-feira, diz, é lá na Barra. Meus psicólogos. Mas o esporte é outra coisa, um componente importante do esporte que eu sempre falo assim, meus filhos, eles todos três jogaram basquete ou jogam, mas eles nunca tiveram a paixão pelo esporte que eu tive, né? A dedicação que eu tive, né? De ir para a quadra para treinar arremesso, simular a jogada, repetir, 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 entendeu? Aquilo que Oscar fala, que Marcel fala. Então, assim, e o próprio outro dia eu estava assistindo uma entrevista daquele Pat Riley, né, que é o manager do Miami Heat, que era o técnico de Magic Johnson no Lakers. Ele dizendo que Sim. assim, o sucesso no esporte é repetição, 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 né? Então assim, eu fiz isso entre os 15 e os 17 anos, né? Repetição, simular jogada, botar um banco assim, você fazer um corte para um lado para o outro, entendeu? Fazer esse tipo, que você faz muito, né? Com Kathleen também, você Exato. simula isso. Ou seja, é muito, muito saudável. Ele é saudável e tem um componente também, que é aí que eu falo sempre com meus filhos, que é você ter a certeza que o esportista, ele precisa do corpo para poder ter sucesso, para poder desempenhar bem o papel dele dentro da quadra, né? Então, isso, de certa forma, privilegia a parte saudável, né, da pessoa e afasta um pouco, né, de drogas mais pesadas, né? Existe caso de gente que bate um baseadozinho, tudo, mas, enfim, né, é coisa leve, coisa leve. Quem advoga sobre isso diz que não faz mal. Então, assim, na época que eu jogava, eu não fumava, não bebia, nada, nada. Então, era assim, era treino, 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 é cuidar da saúde, é cuidar do físico, muita educação física, muito, muito treino, enfim. A gente buscava sempre isso. Isso afasta desses vícios, né, Maurício? Você tem formação de educação física, não é? Sim, sou Não é isso? formada.
Então você tem formação em educação física, então você sabe isso melhor do que eu. Eu experimentei como atleta, não como profissional da área, mas como atleta eu vivenciei tudo isso e eu acho que isso é muito importante. Além do que, eu sou meio emotivo e com a idade eu estou mais emotivo ainda, né? Na live, eu Eu vi fiz uma live. sua live de sexta-feira, você estava Você viu? Eu a de chorei, sexta. velho. A de Tá, sexta-feira eu eu vi. chorei, porra, com meu Ainda irmão comentei tocando. com Kathleen. Kathleen Mazzoni tá emocionadíssima. Ela, rapaz, Tava tá assim. emocionada, é. Então, cara, aí quando eu vejo assim, por exemplo, eu acho que na última Olimpíada o Brasil foi campeão, a medalha de ouro de vôlei, não foi? Feminino e masculino, se eu não me engano. Feminino. Isso é, Feminino, não feminino. foi? Pô, a Uhum. celebração das meninas, cara, o testemunho delas, subir no ódio, e aí o testemunho diz assim, poxa, a gente está ganhando isso porque nós nos dedicamos, foram muitas horas de treino, de dedicação, afastamento da família, e de certa forma, eu chorei naquele momento de ouvir isso, porque eu, de certa forma, eu fiz a mesma coisa, né? Assim, você faz a mesma coisa, né? Todos nós que gostamos do esporte, que somos apaixonados por ele, Sim. a gente se dedica e é um momento de muita emoção ver assim um trabalho, né, sendo recompensado com a conquista de uma medalha de ouro olímpica, né? É muito bonito isso. É que é o objetivo final, né? Sim, Sim, e claro, aí claro. né, você fez, cursou a faculdade, começou a trabalhar. Fala um pouquinho aí da tua carreira profissional, né? Que tipo de Ó, atividades que você já desenvolveu. Se você tem algum link, se você consegue fazer alguma analogia com o esporte que você praticou dentro das suas vivências, se você levou alguma coisa para o seu trabalho, ou vice-versa, ou se você consegue fazer uma analogia que possa transcorrer também sobre esse assunto, enfim. Vamos um pouco lá do Amazônia eu de empresas aí. eu entrei na faculdade, conforme ele disse, com 17 anos, em fevereiro, março de 82, e fiz 18 em abril. Então eu entrei com 17 anos. E botei na minha cabeça o seguinte, se é para ser administrador, tem que ser bom, né? E nós tínhamos, eu estou meio desconectado do assunto, né? Mas nós tínhamos na ocasião, talvez perdure essa situação, mas na ocasião a gente tinha assim, a grade curricular da faculdade, ela era muito distante do que era praticado profissionalmente pelas empresas, né? No meio empresarial. Então, diante disso, de olhar esse cenário, eu disse assim, porra, eu vou entrar na faculdade, mas eu vou começar logo a estagiar. Então, de pronto, a estagiei na Coelba, depois estagiei na Caixa Econômica, isso junto com a faculdade, né? Eu fiz administração noturno na Católica, então eu ficava o dia todo disponível para poder desempenhar alguma atividade profissional. E aí, cara, eu entrei na empresa que para mim foi minha grande escola profissional, que foi a Polialden Petroquímica, no Polo. Eu trabalhei na área financeira da Polialden por 8 anos, de 1985 até 1993. E aí, cara, se eu tiver que deixar uma mensagem para administradores, para profissionais, assim, a área financeira para um administrador, ela é fundamental para você entender o todo, para você ter um olhar 360 graus, um olhar macro de uma empresa. É você entender da área financeira. Isso aí eu tive o privilégio também, né? Eu tive o privilégio de cair na mão de Nelson Nascimento como técnico de basquete, como professor de basquete, e de Carmilton também. E tive o privilégio de trabalhar 8 anos na área financeira de uma indústria petroquímica. Isso daí, para mim, fez todo o diferencial enquanto profissional, né? E aí, cara, daí eu segui viagem, né? Trabalhei no SESI, aí do SESI trabalhei na Lebran, e aí entrei na Rede Bahia, sempre como administrador de empresas, passei 12 Uhum. anos lá. Lá dentro da Rede Bahia, eu entrei como gerente administrativo da TV Bahia aqui em Salvador. Depois, lá dentro, depois de 5 anos, eu fui trabalhar na área comercial, mas a área comercial das emissoras do interior. Então, eu fazia a interface entre as emissoras do interior e a cabeça de rede, que é a TV Bahia aqui em Salvador. Passei 2 anos nessa função, né? Sempre aprendendo muito, sempre com olhar de futuro. Onde é que dentro dessa organização eu posso chegar? O que eu preciso fazer
enquanto funcionário e profissional, para me capacitar para, quando houver uma oportunidade, eu estar pronto e disponível para ser escolhido, tá? Então, eu sempre tive essa visão de você entrar na empresa e olhar ela como um todo e dizer onde é que estão as oportunidades, é onde eu quero chegar, né? Então, assim eu fiz. Eu passei 2 anos na área comercial aqui em Salvador, sempre viajando para o interior. E aí, quando foi em 2003, me ofereceram uma gestão de uma emissora, a diretoria executiva da TV Santa Cruz, lá em Itabuna. E aí eu fui, passei 4 anos lá, que também foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência muito boa, muito gratificante, e saí de lá em 2007. Aí em 2007 eu fui fazer um, um treinamento, não, é um curso, eu passei 4 meses nos Estados Unidos, deixei a família aqui, e fui sozinho para os Estados Unidos para aprender inglês, para poder ver se entrava numa universidade daquela, para fazer um MBA e tudo. Então, fiz isso, foi também muito importante para mim naquele momento. E depois, quando eu voltei, aí eu trabalhei no governo do estado, naquela TV Anísio Teixeira, do Instituto Anísio Teixeira, que fica aqui na Paralela. Eu fui gerenciar, eu desenvolvi a parte de marketing, né? Da TV Anísio Teixeira, passei algo em torno de 6 meses a 1 ano, mais ou menos. E aí entrei na Vitalmed. Aí na Vitalmed eu entrei lá, desenvolvi um plano de saúde para o grupo, e aí em algum momento o superintendente saiu, eles redefiniram a estrutura, redesenharam tudo, e eu assumi a diretoria, fiquei lá até 2011. Aí, bicho, de lá para cá já trabalhei numa multinacional americana, né? Depois eu voltei, trabalhei numa startup de contabilidade online e hoje eu estou como gerente comercial da Termo Bahia, né? Que é uma empresa representante de equipamentos Thermo King, que são equipamentos de refrigeração de caminhões refrigerados, caminhões frigoríficos, né? Também é uma multinacional americana que tem plantas ao redor do mundo e, enfim, estou nessa pegada. Aí você vai dizer assim, como é que você relaciona isso ao esporte? Na verdade, de 2016 para cá, já se vão aí 4 anos, eu resolvi, naquele momento que eu já tinha, digamos assim, uma formação profissional, né? Já tinha vivenciado muitas experiências dentro do campo da administração, da gestão. Aí eu cheguei e fiz assim, bom, agora, se for possível, eu quero retornar para o clube que me abriu as portas e que me acolheu ao longo de toda a minha vida, né? Que é a Associação Atlética da Bahia. Eu quero retornar em termos de serviço, né? Diletante. Então, naquela ocasião, houve uma mudança na presidência, né? Teve uma eleição, assumiu o Reuvan Sodré e me convidou para ser o diretor de basquete do clube. E aí, de 2016 para cá, eu virei cartola. Aí eu virei cartola. Eu fui diretor de basquete, aí depois... Oi? Oi? É o quê? De peso morto útil a cartola. Ah, você vai falar essa história, viu? Eu vou cobrar. Olha, 19h36, você vai ter que contar essa história aí, para todo mundo dar risada. E aí eu me submeti a uma eleição, eu fui eleito conselheiro, passei 3 anos como conselheiro do clube, né? Saí agora e fui convidado, né, recentemente para assumir a diretoria de marketing e também a administrativa do clube, da Associação Atlética, né? E aceitei de bom grado, aceitei assim, muito honrado, né? Essa nova diretoria. Conforme eu disse, Reuvan assumiu em 2016, passou 2 mandatos e agora entrou o Sérgio Menezes. É um amigo, é um querido, assim, se dá todo o apoio para que a sua diretoria possa desenvolver o trabalho, tá sempre, todos os dias a gente se fala, ele fala com a sua diretoria todos os dias, né? Esse projeto das lives surgiu justamente de uma reunião nossa, porque Sérgio assumiu agora em março, junto com a pandemia, né? Junto com a pandemia. Então, clube fechado,
inadimplência, para você ter ideia, inadimplência média de 60%, né? Os nossos fornecedores cobrando a gente tendo que negociar, os inquilinos, né? Nós temos umas lojas lá, os locatários, com dificuldade para poder honrar o pagamento dos aluguéis. Então, cara, é uma engenharia. Foi uma engenharia e é até hoje, está sendo até hoje, é muito difícil, né? E aí, eu, como diretor de marketing, naquela ocasião a gente discutindo, nós oferecemos 70% de desconto na mensalidade, na taxa de manutenção. Mas aí a gente pensou o seguinte, eu disse, pô, rapaz, eu estou dando 70% de desconto na taxa de manutenção. Mas, hoje que o clube está fechado, com as portas fechadas por causa do decreto municipal, se eu não der 100%, eu não estou devolvendo nada para o meu associado, concorda? Então, assim, esse projeto das lives, ele se deu muito em função de nós, Associação Atlética da Bahia, estarmos presentes na vida dos nossos associados, para levar para ele, nesse momento de isolamento, de distanciamento, dizer assim, olha, a Associação Atlética está aqui, a gente não esqueceu de vocês, não. E aí a gente fez uma mobilização com vários profissionais, e aí eu quero dizer, olha, nesse projeto, mais de 50 profissionais, a gente já foi com mais de 100 lives, né? Mais de 100 lives, assim, de psicologia, de meditação, de yoga, de basquete, de natação. Pô, é super legal, tá super legal. E recentemente a gente teve a ideia, né? Eu assumi, né? Eu tive a coragem de assumir, eu disse assim, não, eu vou fazer todos os dias uma live às 20 horas. Vou convidar alguém para poder conversar, como você está fazendo, tá certo? A gente tem uma network, né? Então a gente vai fazer. Inclusive, quando terminar essa daqui, 8 horas eu começo uma com o professor. Aguentar no segundo turno, não saiam daí, né? Porque a gente vai estar junto aqui até as 9 horas da noite, terminando aqui. Então, cara, para mim está sendo muito gratificante, é cansativo, né? É cansativo, mas ao mesmo tempo eu moro sozinho e estar com vocês aqui é uma forma de companhia, né? Isso tem me feito muito bem também. E eu estou muito feliz. Hoje eu conversei com o Sérgio Menezes, nosso presidente, e ele me dando feedback, dizendo que as pessoas estão falando das lives, né? Está alcançando o objetivo, né? Enfim, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. As lives é um projeto muito legal, tá realmente sendo muito bem feito, muito bem conduzido, e a escolha dos temas que eu estou achando muito interessante, né? Temas relacionados ao momento, né? De confinamento, de saúde mental, de saúde física, temas relacionados à área administrativa, que eu já vi alguns temas aí também. E dentro disso aí, esse é um desafio que surgiu por conta da pandemia, né? E aí eu coloco, qual o grande desafio do clube, dentro da sua função hoje no clube, qual o grande desafio em termos de elevar o clube, né, o número de sócios, enfim, atingir os objetivos que com certeza foram traçados. Qual é o grande desafio hoje da tua função dentro do clube, né? Pós-pandemia, a longo prazo, Tá. a médio prazo? Pronto. Excelente pergunta, que você vai me dar a oportunidade de esclarecer o que é que eu penso a respeito disso agora, né? Dada essa experiência, diante dessa experiência que eu tenho tido, eu tenho observado o seguinte, que nós temos uma possibilidade infinita de nos comunicar com nossos associados, não apenas os associados, como a comunidade de uma maneira geral, né? Então, quando eu falo de comunidade, eu estou falando de sócios atletas, funcionários, famílias, né? E também pessoas amigas dos sócios, né? Então, eu tenho falado muito isso nas lives, eu tenho convidado pessoas da área de educação, da área de pedagogia, da constelação familiar. Então, o que a gente percebe, o que eu percebo, e vou dar o meu testemunho, é que a tecnologia está posta, a tecnologia está disponível.
tá? Estamos eu aqui em Salvador, na minha residência, você está em Recife, na casa de sua cunhada, tá certo? E nós estamos aqui num bate-papo com um determinado conteúdo, e esse conteúdo ele é interessante para um determinado público, não é isso? Então a gente consegue fazer isso. Então eu acho que o pós-pandemia, depois que a gente voltar aqui à normalidade assim, de abrir as portas do clube, eu arrisco dizer o seguinte, que o clube social, estou falando de Associação Atlética da Bahia, mas um pouco mais o olhar para os demais clubes, um clube social, ele não pode mais ficar restrito aos seus muros. O que é que me impede de gravar uma aula de karatê, gravar uma aula de yoga, tá? Ou gravar ou fazer ao vivo e fazer uma live e um associado que está no Japão, por exemplo. Estou pegando um exemplo bem esdrúxulo aqui, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar a pensar nessa reinvenção possibilitada por esse momento agora. Porque o mais interessante disso também, Maurício, é que a tecnologia... Instagram existe o quê? Uns 5 anos? Facebook tem o quê? Uns 5... O Facebook é de 2004. O Facebook existe há 16 anos. E eu estava dizendo outro dia numa live que eu participei que essas redes sociais elas eram muito utilizadas para entretenimento. Hoje, não mais apenas entretenimento. Então, vamos entender o Facebook e o Instagram não como uma rede social, simplesmente isso, mas sim como um canal de distribuição de conteúdo. Ou seja, eu posso gerar um conteúdo aqui e esse conteúdo ser absorvido e ser consumido por alguém. Agora, eu preciso ter a responsabilidade de quê? Ter um conteúdo decente, um conteúdo de qualidade, um conteúdo bacana, a parte da ética, da estética, que eu chamo de forma e conteúdo, né? Então, é muito interessante isso, porque tem live para todo gosto, Maurício. Outro dia eu falei isso numa live que eu participei, aí depois a pessoa fez, meu Deus, que vergonha, você falou aquilo na live. Rapaz, me mandaram, nesses grupos de WhatsApp, me mandaram um videozinho de uma live de 2 garotas de programa, porra. Que tal? Entendeu? Ou seja, se a garota de programa está usando o canal do Instagram para fazer uma live, ela está se comunicando com o público dela. Não é verdade? Tem público. Agora, pense o seguinte, você, diretor da Fênix, eu, diretor da Associação Atlética da Bahia, olhe a universalidade de conteúdo que nós temos dentro das nossas agremiações. A Associação Atlética da Bahia, em outubro, está fazendo 116 anos. Então, assim, é muito conteúdo, é muita história para a gente contar. E isso, se a gente não aproveitar a oportunidade, assim, a gente está rasgando um documento, entendeu? Ou seja, as possibilidades, as oportunidades estão postas aí para que nós possamos aproveitá-las da melhor forma possível, levando conteúdo de qualidade para o nosso público, qualquer que seja ele. Entendeu? Alô? Tá travando, né, cara? Não sei o que é pior, a sua Oi aqui de Salvador ou a da casa de sua cunhada de Recife? Eu tinha os dados móveis para facilitar e continua travando. Eu botei os dados móveis para facilitar e continua travando, não tem jeito. Mas vamos lá assim. Vamos levar. Entendeu, Maurício? Então, eu acho assim, Fênix, outro dia mesmo, o Gildásio entrou aqui mais cedo, e eu queria pedir desculpa porque, assim, quando eu estou falando, eu termino não me referindo às pessoas, né? Então, não é falta de educação, não. É porque eu estou concentrado na minha linha de raciocínio e aí eu termino não saudando as pessoas. Agora mesmo entrou a Emília, psicóloga lá lá da Associação Atlética da Bahia, uma amiga também. Então, assim, perdi a linha de raciocínio. Levando... sim, tá falando de Gildásio. Gil. Um dia ele gravou uma série de vídeos de movimentos de fundamento de basquete para ser executado em casa. Né? Então, assim, o que é que impede, depois que a gente voltar, que os treinos de basquete possam retornar ao ginásio do clube? O que é que impede de ter um complemento onde a pessoa se comunique? Então,
Eu acho que a gente tem 1000 alternativas aí para a gente poder levar se refere àquele jogador que não é tão técnico, aquele jogador que não tem um tão Uhum. bom desempenho quanto outros. Ó, Maurício, eu estou antecipando aqui falando do PMU, viu? Porque Tá, você deu uma travada aí. Aí eu estou dizendo que tá. peso morto é aquele jogador que faz número na Esclarece. quadra, não recebe a bola, não é verdade? E aí eu fui para um campeonato brasileiro de veteranos em Foz do Iguaçu e eu estava Ah, fora de peso, estava sem treinar, joelho arrebentado também. joelho acabado, né? Assim, fui mais para farra, fui mais para estar com os amigos, para poder arejar a cabeça, tudo. E Maurício é um querido amigo. Maurício é um cara que, pô, eu não sei nem como me referir a ele. Ele tem um carinho por mim, eu tenho um carinho por você muito grande, né? Exatamente. E aí você ficava na arquibancada fazendo um scout, lembra? Anotando assim É, eu quantos fiz no arremessos Scouts, você aí Maurício chegou, eu disse assim, não, rapaz, mas onde você vai jogar? Eu disse, vou. Mas eu já virei peso morto, rapaz. Nessa altura do campeonato, gordo, sem joelho, tudo, já virei peso morto. Aí quando chegou no final do jogo, ele aí veio com o scout e fez assim, Mazoni, você foi o cara que mais pegou rebote. Você virou peso Foi. morto útil. Muito bacana, muito legal, muito legal. É, para Então, entender, cara, o esporte tem disso. o peso morto é algo já institucional da Babas. Quem é peso morto sabe que é. Todos sabem que são. Não É adianta, não verdade. tem. A gente não é polido para dizer mais ou menos, não. O cara é ruim, a gente fala que é ruim mesmo, e o cara é peso morto. Ele sabe que ele está na. Goste ele. Não, mas o interessante do peso morto é É, que eu e você, nós conseguimos categorizar o peso morto. Porque tem exato. vários É. tipos, né? Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui agora, não sei nem se ele está na sala, mas ele vai dar risada. Um querido colega nosso, uma vez, ficou muito aborrecido comigo, porque eu comecei a Rapaz, categorizar. Eu comecei a Bira categorizar, né? Bira. Aí fez peso uma. morto Fez uma útil, peso morto não sei o quê. Não, tem o PMN, que é o peso morto nocivo, porque ele acha que não é peso morto, nocivo. né? É. É. Aí eu cheguei e falei assim, e tem o peso morto inconformado. Rapaz, Bira, Bira Bira mandou pirou comigo. Bira o ficou e-mail muito dele, chateado comigo. uma página de e-mail para isso. Aí vocês resumiram assim, ó, vacilação. Agora, de cadeira do play, você é peso morto mesmo, ele achou que ninguém ia filosofar em cima daquilo, foi pior. Você é peso morto Rapaz, mesmo desde viadagem. é, Ô, Maurício, que bom a rapaz. gente, a gente lembrar E dessas isso é coisas. engraçado, assim, como eu jogo, aquele 2010 foi meu primeiro brasileiro, eu fui jogando até pela Paraíba. E aí, Aham. obviamente, fui meus jogos dos amigos. E a partir daí eu não parei mais, né? Fui em todos, e aí fiz muita amizade em outros estados. E só, Inclusive, conheceu sua esposa no Brasileiro de exatamente, 2013. 2011, um ano depois, 2011, um ano depois em São Luís. E aí, quando eu conto essa história Ah, do peso morto e outras coisas que acontecem na Babas, os outros estados eles se encantam com isso. Porque pela é. originalidade que é o basquete, como a gente organiza, divide as linhas e a linha de peso morto, dois caras do Rio Grande do Norte, até hoje eles dão risada e levaram isso para o Rio Grande do Norte, né? E começaram a achar os pesos mortos, cada um começa a achar os seus pesos mortos na sua cidade, né? Rio Grande do Norte, no Rio, em tudo quanto é lugar. E aí é uma coisa institucional nossa, né? É bem É, interessante isso mesmo. Só quem vive aquilo ali sabe o que é que significa o peso morto. Cada um tem que ter é. o seu, né? Não tem E jeito. aí, e aí o peso morto nocivo, normalmente é aquele cara que foi craque na juventude, jogou É, muito, e arrasta quem aí ainda joga. sai da forma, fica sem forma. Eu, por exemplo, né? Eu, por exemplo, saí da forma, joelho ruim, aí pega uma bola e arremessa uma bola lá, a bola não dá nem ara. Isso é um peso morto nocivo, porque ele acha que joga ainda. Teve outra situação engraçada, não sei se você lembra, você ainda fora de forma, com o joelho ruim, deu toco.
E aí eu tomei um toco seu e eu todo fora de forma. E depois você ainda virou para mim, você não levou fé, né? Eu digo, papai, não levei mesmo, não. E tomei os outros toco. Não, foi você que me chamou a atenção, porque eu caí, você veio, ia terminar o baba ali. Aí você veio, pegou a bola, eu tropecei, alguma coisa, caí Eu e tomei consegui me toco. levantar. Aí eu Foi, lhe dei então, o toco. foi. Depois você virou para mim e falou, você não levou fé. Eu digo, rapaz, não levei, não. E tomei o toco, velho. Então, essas coisas. Para o pessoal entender, Maravilha. isso é que é a terapia, né, de estar lá, além das brigas, porque até as brigas acabam virando terapia, né? É verdade, Misturaram, claro. entre outros, John Você Murilo, extravasa a ações, energia. Você briga com o seu chefe no trabalho, não pode dizer umas liberdades para ele. Você chega na quadra, você esculhamba para o seu colega. Não é verdade? exatamente. Então é muito interessante. Na Amazônia foi muito legal, um papo Porra, extremamente construtivo e descontraído, né? que bom. Várias pessoas entraram aqui na live, eu observei, parabenizando a gente, parabenizando o papo da live, enfim, muito legal. E eu queria deixar esse final para você fazer seus agradecimentos, as considerações finais, deixar a tua mensagem, né? E já agradecendo a você pela oportunidade de poder estar conversando com um grande amigo, um grande profissional, que hoje teve sua contribuição no basquete, que hoje tem a contribuição no clube onde a gente pratica nosso esporte, né? E queria deixar você no final aí para você encerrar essa live da melhor forma aí que a gente pode fazer aí. Cara, eu só posso agradecer a você, a Hermes, né, pelo convite feito. Agradecer a todas as pessoas que participaram, né? Nós já estamos aí com um avançado da hora. Eu vou precisar trocar a camisa aqui para poder entrar na outra live. Lá eu vou ser o anfitrião, né? Mas assim, cara, falar de basquete para mim é um tesão, entendeu? É maravilhoso e estar conectado com assuntos relativos ao basquete é muito bacana. Eu endosso e reforço as suas palavras de poder estar conversando com uma pessoa como você, que é um grande amigo, bem-humorado, está sempre de alto astral, enfim. Eu só posso agradecer a Deus pela vida e me proporcionar momentos como esse de hoje de noite, assim, que nós estamos passando, né? E agradecer a todos que de um momento ou outro entrou na sala, saiu, aqueles que ainda se encontram aqui, tem 17 pessoas agora na sala. Ivan Justino, grande, bacana. Ó, Então, no nome de Ivan Justino, eu agradeço a todos que participaram da live, especialmente você, Hermes, e a agremiação que vocês representam, a Fênix Cajazeiras. Um abraço forte. valeu, meu irmão. Um abração, tudo de bom aí, sucesso. Você E vai salvar no GVT da Fênix? vai ficar, isso quer dizer, vai ficar salva lá no GVT, tá? Se quiser dar uma Bacana. olhada depois, quem quiser ver, tá lá. Valeu, Joia, obrigado. gente. Um abraço, obrigado. Boa Tchau, noite. tchau.